um livro da Constituição brasileira ali. Por quê? Porque é algo que ele precisa saber para exercer o ofício dele. Então, há direcionamentos para qual linha você vai seguir. E a gente não pode negligenciar a nossa, porque nós, para um advogado, ele seguiu a advocacia. Nós estamos seguindo o cristianismo. Então o nosso livro de cabeceira tem que ser a Bíblia. A gente não pode ter medo dela. A gente não pode ter ela como um vilão ou um nosso adversário. Ou uma barreira que nós temos que vencer. Porque ela veio para nos dar a direção para vencer as barreiras. Então ela é a ferramenta que o cristão vai ter para poder vencer. Eu, quando comecei a estudar, quando Deus começou a abrir os meus olhos, nossa, é muito legal ouvir Deus falar. Então eu comecei a ir atrás de muita coisa, eu comecei a estudar seitas e heresias. E aquilo mexeu muito comigo. E aí Deus falou comigo, para. Porque você não precisa, eu fiquei doido, porque assim, você não consegue entender tudo. O próprio Salomão escreve na carta no livro de Provérbios, que na verdade de Eclesiastes, que o muito estudar é enfado, porque a mente se esquece e logo passa. Então é um grande enfado. Então quando você começa a estudar todas as seitas e heresias, seja elas qual for, de todos os povos, você começa a ficar meio doido, porque é muita coisa. E Deus falou para mim assim, você não precisa conhecer a mentira. Conheça a verdade, que quando você ouvir uma mentira, ela vai doer nos seus ouvidos. Ela vai ficar muito clara. Então, qual é o único objetivo pelo povo de Deus perecer? O povo perece por falta de fé? Não. O povo perece por falta de conhecimento, conhecimento da palavra de Deus. Então a gente tem que perder esse negócio de, eu não sei, eu não faço. Nós fizemos uma brincadeira lá no retiro. Vamos lá, a gente tem que falar um versículo e falar o de endereço. Sabe quem que botaram lá para falar? Eu, o Lucas, o Luiz e a pastora Débora. Não tem graça. Mas qual é o medo? Errei, e daí? Qual é o problema? Você acha que eu nunca errei? Eu mais erro do que acerto. Então a gente tem que vencer esse medo. Não pode. O que não pode? Não, meu irmão. O que está sobre a minha vida está sobre a sua. Só não vai se manifestar se você não quiser. Então a gente precisa perder essa barreira do medo. É como eu disse aqui, a gente estava conversando antes. Nós temos o mentor. Nós temos o mentor que direcionou os homens que escreveram isso aqui. Até falei uma palavra muito bacana. Em Gênesis 1:1, a Bíblia começa falando assim: criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Você tem o Espírito, a água e a palavra. Lá na frente em Mateus, quando Jesus desce as águas e é batizado por João Batista, o que acontece? Ele vê o Espírito de Deus descer sobre Jesus como uma pomba. Novamente nós temos a água, o Espírito e a palavra. Então o mundo tem a Bíblia. Só que o mundo não entende a palavra de Deus porque ele não tem o Espírito. E nós temos o Espírito pairando sobre nós. Então um dia nós éramos sem forma e vazia, mas agora com a palavra e com o Espírito, nós temos a direção que Deus nos dá para que haja luz. Só aqui a gente já podia pregar, mas esquece que eu falei, que a gente vai entrar no que eu falei. Como eu disse aqui, por que que então foi deixado essas coisas? Por que que nós temos isso aqui? Vamos lá. Obrigado, hein, Alexandre? Se não fosse você, eu estava enrolado, só tem mulher aqui. No livro de Coríntios, cadê Coríntios? Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, no capítulo 7, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, eu vou pregar esse versículo na igreja quando eu tiver uma oportunidade, mas eu só vou passar por ele. Ora, irmãos, não quero que ignoreis os nossos pais. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido
todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ruth, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 300.000. Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordida da serpente. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, olha só o que Paulo escreve aqui. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência vossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos é chegado. Então, ele dá aqui alguns exemplos do que aconteceu lá atrás com o povo no deserto. E aqui ele fala, essas coisas foram escritas, foram deixadas aqui para exemplo. Para exemplo do que nós viveríamos hoje. Então, alguém chegar na igreja e falar: não, você não precisa disso, peraí, você está indo contra a palavra. Porque a Bíblia falou que aqui essas histórias foram deixadas para o nosso exemplo. Então muitas vezes a gente ouve lá, de Moisés, de Abraão, de Sansão, de Jefité, de Jericó. Para que eu estou ouvindo tudo isso? O que me interessa saber que a muralha de Jericó caiu? O que me interessa saber que Raabe era uma prostituta? O que me interessa saber que Sansão dormiu com Dalila? E Dalila foi lá e cortou o cabelo dele? O que me interessa? Essas coisas que aconteceram com eles foram deixadas como exemplo para nós, para que nós tanto não cometemos os mesmos erros que eles cometeram, para nós fazermos o que eles acertaram que fizeram. É por isso que quando a gente chega, a gente não precisa pôr um nariz vermelho e ficar dançando uma música alegre para você se divertir. Não, a gente precisa falar a palavra, porque ela foi deixada como exemplo para que a gente viva. Então quando você ouve sobre Moisés, eu tenho que saber o nome de todos que andavam com Moisés. Não, você não precisa saber. O que está acontecendo ali? O que aconteceu? Por que o povo pereceu? Porque o povo murmurou. O povo murmurou. O que é murmuração? É ficar falando palavras contrárias àquilo que Deus está falando. É ficar reclamando de tudo toda hora. Como é que eu estou vivendo? Eu estou reclamando de tudo toda hora. Como é que eu acordo? Como é que eu vou fazer minha refeição? Eu reclamo do que eu tenho? Eu reclamo do que Deus colocou na minha mesa? Como é que eu estou vivendo? Eu vou trabalhar, eu reclamo do meu trabalho? Porque eu estou murmurando. E muitas vezes a gente vai cultivando isso dentro do nosso coração sem saber. Isso vai virando um hábito. Só que para nós é um hábito, só que a gente esquece que Deus está vendo. E aquilo incomoda. O projeto de Deus passa a não se manifestar. Por quê? Porque você está andando contrariamente. Porque foi deixado como exemplo. Aí chega lá, tá uma palavra dirigida sobre Gênesis e José. O que me interessa José? Primeiro, não estou no Egito. Segundo, a mulher de Potifar não deu em cima de mim. O que eu tenho a ver com essa história? José, independente de todas as dificuldades que ele teve, ele não negou o Deus dele. Então essas histórias nos foram deixadas como exemplo, para que a gente faça hoje o que a gente tem. Então não é para a gente saber e fazer igual. Não, é para exemplo, para a gente espelhar na nossa vida. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou cometendo os mesmos erros que esses homens cometeram?
Então esse é o objetivo pelo qual a gente vai para a igreja. Esse é o objetivo pelo qual você vai assistir o culto, você vai ouvir uma palavra. Então quando você senta lá e uma pessoa senta, levanta, fala, conversa, o que ela veio fazer aqui? Aí a gente começa a olhar assim e fala assim, não, tem gente que não veio para receber a direção de Deus. Não veio. E incomoda. Nossa, vocês não sabem como incomoda. Incomoda muito, porque a pessoa quer qualquer outra coisa, menos Deus. E ali a gente só tem o Deus para oferecer. Então vai logo pro forró, vai pro baile, vai fazer o que você quiser. Mas para de encher o saco ali, porque está atrapalhando. Então é dessa maneira. Então como é que o apóstolo fala lá? Não, a gente sabe. É só olhar. É só olhar. A pessoa está viajando ali. E outros não. Isso não. Genealogia do terceiro descendente, que daí? Que interessa? Está se vangloriando disso? Se faça como que a Bíblia fala? Aquele que é sábio se faça. O que você falou aí não é burro, que a palavra diz, mas aquele que é sábio se faça como uma pessoa que não tem instrução. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. É loucura. Então a gente precisa entender, começar a entender. Vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero uma mudança de vida, eu quero que as coisas aconteçam. Como você acha que vai acontecer? Pelo lim-pim-pim e a coisa acontece? Não, eu não sou mago, eu não sou vidente, eu não sou astrólogo, eu não sou mágico. Eu sou pastor. E o pastor fala assim, ó, ovelha, vai para lá. E vocês têm que olhar para lá e é isso. Simples assim. Agora se eu estou falando, vai para lá, hoje eu não estou vendo o caminho. Meu irmão, peraí. Vamos parar. Aqui começa o que eu queria falar hoje. Vamos parar. O que eu e você está ouvindo? É aqui que começa a minha pregação hoje. Porque eu falei isso aqui só para uma introdução. E eu não vou demorar. Estou controlando esse assunto. Não vai render não, porque Deus me deu uma palavra tremenda para a gente discutir hoje. E eu vou falar sobre Abraão. Porque é uma coisa que não é algo tão distante para alguém que nunca leu a Bíblia, porque todo mundo conhece a história de Abraão. Alguém já ouviu falar de Abraão, não é possível que ninguém nunca ouviu falar de Abraão. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra e da parentela, e farei de ti É grande nação. e tu serás, e abençoarei, e te amaldiçoarei. Ótimo. Lindo. Maravilhoso. Por que Deus tirou Abraão da terra dele? Mas pergunta difícil. Não, Deus mandou, não mandou? A gente ouviu falar que Deus mandou ele sair, ele saiu. E o cara era tão louco por Deus que ele saiu nem sabia para onde ele estava indo. A Bíblia só fala que ele ia para o ocidente, a caminho de Negev. E ele ia, Deus falou, sai, ele saiu. É mais ou menos igual a gente faz quando a gente se converte. Sai, você ficou louco, você está indo para onde? Não sei, estou indo, ô glória. Estamos indo aí, vamos ver onde é que Deus vai levar a gente. E Abraão foi assim, Abraão saiu. Mas por que Abraão saiu? Por que Deus deu essa ordem para Abraão sair? Aí a gente vai lá em Josué. Livro de Josué, no último versículo. Cadê Josué? Josué fugiu, mas ele estava aqui. Tu és profeta. Êxodo, Levítico, Josué, achei você. Então, no último versículo de Josué, Josué vai dar uma explicação para nós aqui, quer ver? No versículo 24, Josué começa a falar assim. Que capítulo? 24. Eu falei o quê? O versículo 24. Desculpa, capítulo 24. Que é o último capítulo de Josué. Ele fala assim. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, que era o nome da cidade, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais,
e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim disse o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e os fiz percorrer toda a terra de Canaã. Josué foi o cara que entrou em Canaã. Então Moisés tirou o povo do Egito e andou com o povo 40 anos até Canaã. Chegou na porta de Canaã, Deus falou assim: você vai até aqui, que agora quem vai seguir é Josué. Então Moisés morre e Josué toma a frente e entra com o povo na terra de Canaã, que Deus prometeu lá atrás para Abraão. Deus não prometeu para Moisés. Deus não prometeu para Moisés. Deus falou lá atrás: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Então ele sai. Quando ele chega na terra de Canaã, Deus falou: tá vendo tudo isso aqui? Tá vendo tudo isso aqui? Você vai morar aqui. Você e a sua descendência habitarão nesse lugar, e essa terra será sua por herança. Quando eles vão tomar posse dessa promessa? Lá com Josué. Quando eles entram, invadem Canaã e eles habitam ali. Legal? Beleza? Então por que Abraão, Deus tirou Abraão do meio da parentela dele? Porque seu pai, Tera, e seu irmão, Naor, que era irmão de Abraão, e Tera era pai de Abraão, começaram a servir a outros deuses. Então aqui a gente já tira algo fantástico. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso você pode escrever na tábua do seu coração. Talvez você já deve ter ouvido essa palavra. Ecumenismo. Ecumenismo. O que é o ecumenismo? Todas as religiões falam de Deus. Todas as religiões se chegam a Deus. E todas as religiões podem cultuar juntos o mesmo Deus. Não pode. Não pode, porque Deus não é assim. E Deus não faz isso desde o princípio. Então, se ele não faz isso desde o princípio, ele não vai fazer agora. Então, Deus é muito específico. A família de Abraão começa a servir a outros deuses. Deus vai lá e fala: sai. Sai. Tirou Abraão do meio deles. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é Deus e ele não dá atenção para Zeus. Deus é Deus e ele não dá atenção para o tranca-rua, orixá, não. Tudo isso que a gente ouve, e eu já ouviu falar esses nomes aí que tem, estão tudo abaixo de Deus. Então Deus, ele é simplesmente específico, sabe? Então Deus tira Abraão do meio da sua parentela, porque o povo, a família, estava servindo a outros deuses, certo? Aí você entende por que Deus te tirou do meio dos seus amigos. Aí você fica: ninguém mais gosta de mim. Ninguém mais me liga para sair, para tomar uma cerveja, sábado à noite. Ninguém gosta de mim. Eu virei crente. Parece que eu estou doente. É, meu querido, porque você vai servir um Deus santo, que não serve a outros deuses. Então Deus te tira do meio da parentela. Ai, mas eu quero ir e quero continuar com todas as minhas amizades. Então volta para a família de Tera e vai servir os outros deuses. Porque esse Deus não dá. Esse Deus não dá. Ele tira o povo, ele tira, sai. Eu não quero saber de outras coisas habitando no seu coração. Seu coração é meu. E para que você seja aquilo que Deus quer que você seja, meu irmão, tem que se entregar. Não tem jeito. Então Deus tira Abraão do meio da sua parentela, porque ele servia aos outros deuses do mesmo jeitinho que Deus tira a gente do mundo e joga a gente sozinho lá. Não sozinho não, porque você tem nós. Mas esse é o objetivo. Porque o que você acha que vai reinar no seu coração se você continuar nos mesmos ambientes que você frequentava? Não tentarás o Senhor seu Deus, meu querido. Mas Deus não falou que te liberta? É, meu querido, mas não vai lá e fala: vem cá, não.
Golinho, golinho. Sabe golinho? Que golinho, meu irmão? Oferece um golinho para quem é alcoólatra, você acaba com a vida do cara. Oferece um traguinho para quem já fumou. Você fuma um maço e você nem vê. Então Deus tira a gente do meio da nossa parentela, meu querido. Não é porque Ele não gosta de você, não é porque Ele quer fazer de você o patinho feio. É porque Ele tem uma obra na sua vida. E essa obra só vai se concluir quando você tiver, Deus tiver o seu coração por completo. E aí começa um trabalhar na tua vida. E aí Deus começa a plantar o sentimento dele dentro do seu coração. Até aqui tudo bem? Fantástico, né? Abraão saiu, coisa mais linda, pegou sua esposa Sarai, que na época era Sarai, não chamava ainda Sara. Abraão também não chamava Abraão, Abraão chamava Abrão. E saiu os dois lá de mão dada, bonitinho, e ele levou quem? Quem mandou ele levar logo? Bom, mas é um... Levou quem? Ló. Ló, sobrinho. A Bíblia fala que... Vamos lá. Gênesis 12. É um enredo dessa história linda que a gente está contando aqui. Porque você já ouviu falar de Abraão, mas eu acho que assim não. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Oh, peraí. Deus mandou ele sair. Sair. Por que ele levou Ló? A gente ouve falar que Ló foi. Mas por que ele levou Ló? Boa pergunta. Não é uma boa pergunta? Escreve aí no seu caderninho. Por que Abraão levou Ló? Quem mandou ele levar Ló? Fala pra mim. Cara, Bia, você já foi minha aluna. Vamos lá. Isso, faz tempo, mas não é isso aí. Tá guardado lá dentro. É. Esses dias ela quase me matou, porque eu vou fazer 20 anos de firma hoje. Ela falou: nada, você não tem nem de idade. Eu falei: continua. Continua. Não foi. Cara, na boa. Na boa. Ló vai gerar maior dor de cabeça para Abraão. Porque lá na frente, coisa linda de mamãe, lá no versículo 13, vai dizer que Ló, Abraão, Deus engrandeceu Abraão e lhe deu animais e servos e servas. E Abraão era muito, muito, muito rico. Ele vai falar: e Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão. Tinha também rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia suportar para que habitasse juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar com companhia um do outro. Houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Ló vai ser uma dor de cabeça para Abraão lá na frente. Ló vai atrapalhar o trabalhar de Deus na vida de Abraão. E aí você vai vendo que Deus só vai falar novamente com Abraão quando Ló se aparta dele. Chega nesse ponto aqui que agora tem muito. E tá dando briga, o bicho tá pegando. Lógico que quem mandou trazer. Não era pra trazer, você não trouxe a malinha, a mala. E agora tá dando briga. Agora tá dando errado. Deus não me ama. Não, meu irmão, Deus falou bem claro: sai você. Pega a tua mulher e sai. E Ló foi com ele. Desobediência. Calma. Somos homens. Somos passíveis de erro. Não somos homens? Pelo amor de Deus. Se chegar aqui e falar, defender que a gente é perfeito, não. Somos homens. Só que Ló gerou tanta confusão que Abraão vira para ele e fala assim: tá vendo todo esse campo aqui,
Está tudo diante dos nossos olhos, não é? Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Escolhe. Aí Ló vê as campinas verdes de Sodoma e Gomorra e fala, é aqui que eu vou. E Abraão vai ficar em Canaã. E Ló pega todas as suas coisinhas e vai para Sodoma. Mal sabe ele que Sodoma já estava condenada, porque os homens de Sodoma eram maus. A Bíblia, nesse ponto, fala que quando Ló se apartou de Abraão, Deus falou com Abraão. E Abraão ergueu um altar, e aí falou, agora você vai herdar a terra. Agora o propósito vai se cumprir. Só que aí a gente ouve essa história maravilhosa e fala, nossa, que cabeção era esse Abraão? Por que que ele não levou? Por que que ele levou Ló? Ele podia ter deixado Ló para trás. Ele podia ter deixado. Por que que Abraão levou Ló? Para a gente entender o contexto dessa história, a gente tem que voltar uns capítulos para trás. Olha só. Olha só, ouve aqui. Ouve aqui. Gênesis 11, 27. Vai falar a genealogia de Abraão. Você viu lá atrás que Josué recolheu todo o povo, os líderes, os anciãos, e falou assim, ó, entramos na terra prometida, né? Estamos aqui na possessão que Deus nos deu, não deu? Então lembra lá atrás que Deus deu uma ordem para Abraão, onde Tera e Naor se desviaram do caminho do Senhor, adorando a outros deuses, lembra? E aí Abraão foi para outra terra, então nós estamos na terra que Deus prometeu para Abraão lá atrás. Olha aqui. São essas as gerações de Tera, pai de Abraão. Tera gerou a Abraão, Naor e Harã. Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai e a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. A gente já sabe dessa história. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, que morreu, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para uma terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, havendo Tera vivido 250 anos, morreu em Harã. Aí aqui é o ponto-chave. Por que que Abraão levou Ló? Ló não era responsabilidade de Abraão. O pai de Abraão, o pai de Ló, morreu, que era irmão de Abraão, Harã. Então morreu o filho com o pai ainda vivo. Tera ainda estava viva quando o filho morreu. Tera era o pai, morreu. Morreu Harã. Então Tera se achou na responsabilidade de cuidar do seu neto. Então Tera traz Ló junto com Abraão. Acompanhe o raciocínio. Só que Tera morre. O que Abraão faz? Se o meu pai fez, eu vou fazer também. Aí eu trago esse lindo enredo para as nossas vidas hoje. Como eu comecei aqui a falar. O que você tem trazido? O que é que você tem trazido? Porque, meu querido, se você não entendeu, Deus vai falar para Abraão claramente: sai da tua terra e da tua parentela. Não leva nada, porque o que você viveu até aqui morreu, acabou. Não interessa se seu pai tinha maldição, sua mãe tinha maldição, se eles tinham problema, se não tinha problema. Não interessa, você foi chamado para viver algo novo. Glória a Deus. Você foi chamado para viver algo que você não viu, não conhece, não sentiu. Glória a Deus. E por que nós ainda estamos levando Ló? Fala para mim. O que te segura ainda com Ló?
Quer dizer que você ainda não entendeu o propósito de Deus. Quer dizer... Depois eu vou falar o que eu ouvi. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Se nós ainda estamos cultivando... mas eu aprendi assim. Mas... todo mundo faz. Meu irmão, se todo mundo tinha, você foi chamado para viver algo que ninguém tem. Você foi chamado para fazer algo que ninguém faz. Aí você olha e fala, não, mas eu não posso me desfazer, porque esse papel higiênico foi da minha avó. Ficou aqui. Então quando eu mudei, vai ficar aqui pro resto da minha vida. Não vai não! O que tinha na Levar Ló. Não interessa. Mas a minha mãe não tinha um problema. E todas as mulheres da minha família têm, mas você não vai ter. Mas todas as mulheres da minha filha casam e separam, mas você não vai separar, coração, porque o seu casamento vai dar certo. Ai, mas não, você não sabe, na minha família, aí todo mundo chega na novena, tem que fazer a novena. Não, meu irmão, eu fui chamado para quebrar paradigmas. Eu saí da minha terra, saí da minha parentela, estou caminhando para uma terra que o Senhor está me mostrando. Então Ló não vai comigo. E se Ló está comigo, Deus só está aqui esperando. Aparta, ele quer ir para a esquerda, ele quer ir para a direita, deixa aí, porque eu quero falar com você. Ai, meu Deus, Rodrigo, eu estava falando assim comigo. Você vai falar tão direto assim comigo? Na verdade, é o Espírito. É o Espírito que nos move. O que nós estamos vivendo. Porque, meu irmão, se você saiu de Ur dos Caldeus, se você saiu do Egito, sei lá, da onde Aná que saiu de Diadema. Da onde você saiu não me interessa. Se você levou Ló, você vai ficar carregando algo que vai te causar problema lá na frente. É dessa maneira. Ai, mas eu não consigo me libertar de Ló. Pelo amor de Deus, que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve? Olha só que eu, talvez amanhã eu tenha a oportunidade, no culto de oração eu queria trazer essa palavra. Olha que tremendo que Daniel fala aqui. Tô ruim de achar hoje. Olha que lindo que Daniel fala aqui, em Daniel 9. Daniel entende pelos livros de Jeremias o tempo que eles vão ficar no Egito. Ó, ele começa assim, entendi, capítulo 9, entendi pelo que Jeremias deixou escrito que a gente vai ficar 70 anos no cativeiro. Tá chegando a hora. Chegando a hora, então ele começa a escrever. Por que eles estão ali? O que levou eles a estar ali? Aí ele fala aqui, no versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este povo como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à sua verdade. Olha o que Daniel vai falar. Ele vai falar, mesmo estando num cativeiro 70 anos, mesmo esse mal todo vindo sobre nós ainda não voltamos os nossos olhos para Deus e pedimos para Ele, nos livra desse mal. Então, mesmo as coisas acontecendo conosco, a gente ainda não entendeu quem é Deus. A gente ainda não entendeu o que a gente está fazendo dentro da igreja. A gente ainda não entendeu qual é o propósito. Meu irmão, dificuldade você vai ter. Ló não foi a única dificuldade de Abraão. Abraão teve várias. Só que ele conhecia o Deus que ele servia. E eu e você?
Então, meu irmão e minha irmã, como eu disse, eu gostaria de ser objetivo. Deus nos deu uma direção para sairmos da nossa terra e não levar nada. Não interessa o que você sabe, a sua experiência de vida, a sua vivência. Ah, mas eu sou assim, eu sou assim. Meu irmão, para Deus você não é nada. Para Deus a gente não é nada. Ele pega um cara que está lá no fundo da casa cuidando das ovelhas e faz rei. Porque para Deus, a gente é barro na mão do oleiro. A gente só precisa sair, largar, esquecer e ouvir o que está vindo. Porque se você não ouvir e tiver um ló, fala, mas eu acho que não é assim. Mas eu acho que não é assim, vai te gerar problema. E você não vai viver a plenitude de Deus. Porque ao invés de você ouvir a direção de Deus, você está ouvindo Ló. E briga, e contenda, e o que Ló está falando. Olha lá, está dando problema lá nos pastores de Ló e no pastor de Abraão. Mas quem falou que era para ter pastor, briga? Quem falou? Era para seguir. Era para ouvir. Então que essa noite a gente possa entender dentro do nosso coração, é com você. Olha, eu queria ter o poder de fazer alguma coisa, mas eu não tenho, meu irmão. Eu não tenho poder. E não olha para mim não. Se você olhar para mim, você vai desviar. Olha para Jesus. Continua olhando para Deus, meu irmão. Continua comendo dele. Continua se esbaldando dele. Que ele seja a sua força. Que ele seja a sua alegria sempre. Porque enquanto Jesus for a sua alegria, nada te para. Amém. Porque ele não está na cruz. Ele não tá no sepulcro. Ele está no céu. E ele foi colocado ali para reinar. Então, enquanto a gente estiver olhando para ele, meu irmão, nada nos para. Continua olhando para ele. Mas faça uma analogia. O que eu levei quando Deus mandou sair? O que eu ainda estou carregando? Joga fora. Amém? Amém. Agora eu vou incomodar. Vamos nos colocar de pé. Amém. Glória a Deus. Só que pode vir aqui eu pregando, o pastor Lucas falando, te levando no céu, e o Lucas e o Luiz entregando. Meu irmão, se você não abrir seu coração, se você não decidir que hoje é o dia da minha mudança, hoje eu quero Deus, e eu vou comprar essa briga, hoje eu me invoquei, hoje eu estou com vontade de comprar essa briga, hoje eu estou com vontade de saber o que é isso que Deus tem para mim, que todo mundo fala. Se enquanto você não se invocar, meu irmão, você não vai sair do lugar. Enquanto você não querer entender, pegar isso aqui e falar, eu quero entender, você não vai. Porque Deus sabe quando a gente está mentindo. Deus sabe quando a gente não quer. A gente não engana a Deus. Ah, mas Deus não quer saber da nossa cara de choro, não. Ele não quer saber, eu pequei. O problema é seu, cara. Levanta e sai andando. Porque esse choro aí de crocodilo não vai enganar ninguém. Vamos tomar a direção que Deus nos deu logo. Deus não se move pela face dos homens. Deus não vê a face dos homens. Deus olha isso aqui, a intenção do coração. Então, enquanto nós não decidirmos ouvir a direção que Deus está falando, seguir aquilo que Deus está falando e deixar para trás tudo que passou, tudo que viveu. Ah, mas não valeu de nada. Não valeu de nada. Você estava morto para Deus, andando conforme a sua vontade, conforme o que você achava que estava certo, conforme aquilo que você achava que conseguia fazer. E não fazia coisa nenhuma. Agora você vai ver o que é plenitude. Agora você vai ver o que é viver de verdade, saborear algo e aquilo se te satisfazer. Quem beber dessa água jamais terá sede. Jamais terá sede. Você não vai precisar buscar em mais lugar nenhum, porque aquilo te sacia. Aquilo abre o seu coração. Meu Deus, não preciso de mais nada. Se o mundo visse isso, por que o mundo não vê? Porque não quer. Porque se quisesse, via. Jesus morreu para todos. Jesus deixou a palavra dele para todos. A Bíblia fala, e o Espírito descerá sobre todo servo, sobre toda a carne, sobre os filhos. A Bíblia fala que o Espírito está disposto para todos. Por que não tem? Porque não quer. Preferiram a maldade do mundo. E essas palavras foram deixadas para o nosso exemplo. Muitos saíram.
Muitos se atravessaram. Deus não se agradou de muitos. Porque amaram mais a iniquidade. Amaram mais a maldade do seu coração. E quiseram ficar andando de mão dadinha com Ló. E Ló parou o trabalhar de Deus. Então que essa noite eu vou orar. Amém. Mas que a gente possa verdadeiramente. Meu irmão, por favor. Quando eu me converti, Deus falou uma coisa que mudou a minha vida. Uma coisa que não sai da minha cabeça. Vem logo. Porque você não tem tempo. Eu não sei o que ele falou. Eu não sei se eu vou morrer cedo. Eu não sei, eu não sei se ele vai voltar. Eu sei que ele falou, vem logo. Porque você não tem tempo. Então chegou a hora da gente parar de brincar. Chegou a hora da gente verdadeiramente querer. O que você quer? Você quer se sujar? Vai. O mundo está aí. Se lambuza. Ai, mas eu não quero. Então se lança na presença de Deus. Mas sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Porque Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Deus tem muito mais. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar.